A paz do Senhor, querido aluno da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista. Uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, nós vamos iniciar um novo trimestre para a glória de Deus aqui na classe do juvenis, o segundo trimestre da CPAD em 2019. E hoje, na lição de número 1, nós vamos compreender algo que é importante. O que é um líder? Nesse trimestre, nós vamos entender muito a respeito da liderança, examinando perfis de homens e mulheres de Deus que exerceram um grande ministério. É claro que isso vai ser uma bênção para a gente. Eu quero lembrar você que eu estou comentando as lições de adultos, jovens e juvenis. Então vamos que vamos, gente. Vamos aprender juntos da palavra de Deus em nome de Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 1, aqui da classe dos juvenis. Essa lição vai estudar sobre o tema, o que é um líder. É claro que nesse segundo trimestre da CPAD, aqui na classe dos juvenis, nós vamos estudar durante 3 ministrações sobre liderança. E é importante a gente descrever isso em sala de aula com os nossos alunos. A lição de hoje é muito prática. Nós vamos examinar a liderança de Salomão e vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. Você que está chegando hoje aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve no nosso canal, passe a ser um dos nossos alunos. Eu vou ter o prazer, sabe, de te receber por aqui. Aproveita também e deixa aí o seu likezinho, o seu joinha, porque com isso você acaba ajudando a gente a chegar mais longe compartilhando a palavra de Deus. E é claro, pessoal, que eu quero agradecer o carinho de vocês. Hoje nós estamos estudando a lição do juvenis e ela tem um diferencial das demais lições. Ela trabalha muitas dinâmicas que você pode estar utilizando em sala de aula. Porém, aqui na classe, nós vamos desenvolver com você alguns argumentos teológicos para você poder utilizar isso em sala de aula. É muito importante você ter em mente que você é servo da palavra, então examine o texto bíblico com os seus alunos. Observe bem que a sua lição hoje possui 3 objetivos específicos. Você precisa ter noção desses objetivos específicos. E observe que a sua lição ela tem 4 pontos. Analise ponto a ponto com seus alunos. Apresente o tema ponto a ponto a ser ministrado. Mas é claro também que você precisa ter noção que ao final de cada ponto você tem uma dinâmica conhecida como ação do tópico 1, ação do tópico 2, ação do tópico 3, referente a cada ponto da sua lição. Utilize isso em sala de aula e você vai ver que vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus. O ponto de número 1 da nossa lição vai tratar sobre o seguinte assunto aqui na Escola Bíblica Dominical: Salomão e o grande desafio. No ponto de número 1, nós vamos perceber qual foi o grande desafio que Salomão enfrentou na sua vida. O desafio da liderança. E é claro que examinando esse perfil desse homem de Deus, nós vamos retirar lições para aplicar na vida dos nossos alunos. É muito importante a gente ter noção que nós estamos capacitando esses juvenis para a glória de Deus, para que eles possam se tornar grandes homens e mulheres de Deus no exercício da sua obra. E observando a vida de Salomão, nós percebemos alguns exemplos, algumas lições que podemos aplicar em sala de aula para o crescimento espiritual desses meninos e meninas que você, como professor da Escola Bíblica Dominical, vai ser um instrumento para apresentar a palavra de Deus e a importância do chamado para a liderança. 1 Reis, capítulo 2, versículo 10 ao 11. Após a morte de Davi, rei de Israel, Davi que era um grande líder, também um grande estrategista, Salomão ele enfrenta agora um grande desafio: continuar com o legado do seu pai, continuar também com a liderança que seu pai exerceu e, claro, utilizando essa liderança para a glória de Deus. É um desafio ser um líder que exalta a Deus. E o próprio Salomão está enfrentando esse grande desafio aqui. E com certeza Salomão estava cheio de dúvidas, porque esse desafio, essa grande obra, essa grande tarefa que ele estava enfrentando, era uma tarefa que levaria à frente o legado do seu pai como rei de Israel. É claro que nisso aqui nós também podemos retirar algumas lições, observando a palavra de Deus,
que algumas pessoas, por exemplo, principalmente jovens e adolescentes, que são filhos de líderes da igreja, também enfrentam desafios. E quando eles passam a exercer liderança, eles também passam a exercer o legado familiar, o legado do seu pai, por exemplo, que era pastor ou é pastor. E é interessante a gente entender isso porque Deus também chama esses jovens para uma grande obra, como também chamou o próprio Salomão aqui. Mas em 1 Reis, capítulo 3, versículo 4, eu vejo algo que é magnífico, algo que é louvável, algo que é um perfil de um verdadeiro líder. Salomão, diante dessas dúvidas, diante do seu dilema, Salomão, diante dessas dúvidas, diante do seu dilema, ele vai adorar a Deus, ele vai buscar a presença do Senhor. O primeiro princípio para ser um bom líder é o princípio da adoração, é o princípio de buscar a presença de Deus. A presença de Deus no ministério da liderança faz a diferença. Isso é importante destacarmos. Se queremos ser bons líderes para a glória de Deus, precisamos buscar o Deus da glória. Precisamos estar em adoração como o próprio Salomão. 1 Reis, capítulo 3, versículo 11 ao 14, você percebe algo que é mais lindo ainda. Quando Salomão adora a Deus diante do seu desafio, Deus se manifesta. Deus fala com Salomão graciosamente. Por que estou descrevendo isso para você? Porque você, como instrumento de Deus, deve avisar aos seus alunos, lembrá-los que quando nós buscamos a presença de Deus diante do desafio da liderança, Deus se manifesta e fala conosco poderosamente. Fala com seu aluno e fala com você também através dessa grande obra e desse grande chamado. Deus falou com Salomão pessoalmente. Quando você olha para as Escrituras, Salomão agora ele está enfrentando um grande desafio, se tornar um grande rei como seu pai. E o que ele faz? Ele, em primeiro lugar, adora ao Senhor. Ele entra pela porta, ele vai pelo caminho certo, ele busca a presença de Deus. A liderança precisa se iniciar com a adoração, como estou dizendo para você. Quando nós adoramos, buscamos a presença de Deus, Deus se manifesta e fala poderosamente conosco. 1 Reis, capítulo 3, versículo 4 e 5. Ele vai diante do Senhor em adoração, mas ele também leva a sua oferta a Deus. Ele coloca à disposição do Senhor a sua oferta, ele coloca diante do Senhor o seu coração. É claro que, finalizando o ponto de número 1, você vai lembrar aos seus alunos da importância da adoração, da importância de estar diante de Deus. Se somos chamados para a liderança, o líder precisa iniciar o seu ministério orando, buscando ao Senhor em adoração. E como isso é importante, pergunte a eles se eles sabem dessa noção. E claro, informe-os que é importante estarmos em adoração com o Senhor. Cada líder precisa crescer em Cristo. Cada pessoa precisa estar com o Senhor. Fazendo isso, apresente a ação do tópico 1 e avance. Vá para o ponto de número 2 da sua lição, que vai continuar trabalhando esse tema a partir do seguinte argumento. Salomão e um maravilhoso sonho. Salomão ele está diante de um grande desafio. E é interessante como Deus fala com Salomão. E claro, isso revela para a gente como Deus tem as suas formas de falar conosco. Nós sabemos à luz das Escrituras, e isso não limita também o agir de Deus, que Deus fala conosco poderosamente pela palavra, Deus fala conosco através de visões e Deus também fala conosco através de sonhos. Assim também como Deus usa profetas. Mas com Salomão, Deus falou diretamente através de um sonho, de uma forma clara, que Salomão viesse a entender a importância de ser servo de Deus no exercício da sua liderança. E é interessante que quando Deus fala com seu servo através de sonhos, esses sonhos também são identificados como visões de Deus, revelações do Senhor. A própria Bíblia demonstra para a gente que Deus falou com José no Novo Testamento, através desse meio de comunicação. Deus falou com o próprio Jacó no Antigo Testamento, através desse meio de comunicação. E agora Deus está falando forte com o próprio Salomão, para que ele possa entender a voz de Deus. Deus fala com seus filhos, Deus fala com seus servos.
Ele fala comigo e também fala com você. E a experiência que Salomão tem com Deus é uma experiência marcante. Nós percebemos que Salomão não tem um coração egoísta, mas ele tem um coração de verdadeiro líder. Deus, quando fala conosco, Ele fala conosco de forma marcante. Nós também compreendemos a sua voz. E ouvindo a sua voz, Deus também fala conosco através dessa comunicação para entendermos essa grande obra. Assim como o Senhor deu uma grande oportunidade a Salomão de pedir aquilo que ele desejasse para o exercício da sua liderança. E quando analisamos as Escrituras, nós percebemos que Salomão tinha o coração de um verdadeiro líder para o serviço do cuidado do povo de Israel. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9 ao 13. Salomão pediu a Deus um coração sábio para o exercício da liderança. Como a gente precisa ter esse coração. E que sabedoria é essa que Salomão tem? Ele pede a Deus um coração sábio para exercer a verdadeira liderança. Aquele que é líder de verdade, ele se espelha em Salomão. Não busca riquezas, nem vingança contra o próximo, mas no exercício do seu ministério, ele pede a Deus sabedoria para guiar o povo de Deus, para apacentar o rebanho de Deus. Explique isso em sala de aula para os seus alunos, informando como é importante termos essa noção de santificação, mas ao mesmo tempo de humildade em pedir a Deus sabedoria para poder exercer a obra de Deus conforme Ele deseja. E é interessante que a súplica de Salomão, a oração dele agradou a Deus. Será que a sua oração, a oração desse menino e essa menina que está tomando aula com você, está agradando a Deus? Faça essa pergunta em sala de aula, no exercício da liderança. Se algum deles exercesse esse benefício, estivesse no papel de Salomão, qual seria o seu pedido de oração? Aprendendo a iniciar uma liderança como Salomão. Nós percebemos que Salomão foi chamado por Deus. Ele teve sabedoria dos céus para poder pedir a Deus com humildade a verdadeira sabedoria que vem do alto. Mas como Salomão nos ensina a sermos líderes? Como Salomão nos ensina sobre liderança? Esses aspectos nós vamos analisar nesse terceiro ponto da nossa lição. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 7, nós percebemos à luz das Escrituras que quando Salomão exerce a sua liderança, ele não se apresenta diante do povo como o rei todo-poderoso, como o rei da glória, por exemplo. Mas ele se apresenta como um menino, como alguém que está aprendendo a liderar. O primeiro princípio que percebemos aqui é a humildade que Salomão tem de exercer a sua liderança. Se desejamos ser verdadeiros líderes, precisamos exercer a nossa liderança com humildade. Salomão se compara a uma criança nesse exercício dessa grande obra. Se desejamos nos tornar grandes líderes algum dia, porque esse aluno seu que toma aula contigo se tornará um líder, por exemplo, da sua família, um líder da igreja, uma liderança local. Se desejamos nos tornar verdadeiros líderes, precisamos entender que devemos iniciar a nossa liderança com humildade e sabedoria como Salomão. Esse é um princípio básico para aqueles que querem crescer nessa obra. E é impossível liderarmos outras pessoas sem que, em primeiro lugar, identifiquemos em nós essa necessidade de aprendermos. Todo bom líder é um bom aluno. Aquele que deseja ser um bom líder precisa ser um bom aluno. Em todo o tempo, saber que está aprendendo. O líder não nasce pronto, mas ele é construído no meio do caminho. Salomão foi construído na jornada. Você precisa compreender que o seu aluno também é construído no meio do caminho, construído na jornada. Quando entendemos que, como líderes cristãos, aprendemos todos os dias, avançamos todos os dias, entendemos muito bem que Deus tem uma grande obra nas nossas vidas. E esse é um aspecto primordial para o nosso crescimento espiritual. O líder precisa entender que precisa em todo o tempo aprender. Terminando o terceiro ponto da sua lição, apresente a ação do tópico 3 e avance para o quarto e último ponto da sua lição,
que vai tratar sobre o seguinte argumento, analisando a liderança aqui de Salomão. A liderança como a manifestação do reino de Deus nesse tempo. O espelho da liderança é uma manifestação do reino de Deus. E se nós somos cristãos e exaltamos a Deus de nosso coração, em nosso coração também, nós precisamos compreender que essa liderança é uma manifestação do reino, é uma propagação desse reino que pregamos. 1 Reis, capítulo 3, versículo 15. Após a visão, aquele sonho que Salomão tem, ele adora ao Senhor. Ele exalta a Deus. Isso aqui é um princípio fundamental, adoração. É também uma manifestação da glória, do reino. Em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16 ao 28, nós encontramos o exercício do ministério de liderança de Salomão. E foi um grande desafio. 2 prostitutas, 2 mulheres, estavam entrando em conflito, ao ponto de levar esse conflito ao palácio, por causa de 2 crianças. Uma dessas mulheres, na realidade, substituiu o seu filho morto, roubando o filho que estava vivo da sua amiga e colocando o seu filho morto no local do filho da sua amiga. Isso gerou uma grande confusão. E é interessante que Salomão exerce com sabedoria o seu ministério de liderança como um bom líder. A Bíblia diz em 1 Reis, capítulo 3, versículo 16, que ambas eram prostitutas. Salomão poderia muito bem mandar as 2 embora e resolver esse conflito em casa. Mas Salomão, em humildade, atende as 2. E aqui ele encontra um grande desafio para poder resolver aquele problema, porque não havia testemunhas no local quando aconteceu. Salomão então exerce a sua liderança de maneira magnífica. Ele exerce a sua liderança para poder despertar a verdadeira maternidade, a verdadeira mãe naquele grande dilema. Isso aqui é fantástico, uma verdadeira sabedoria para aquele tempo que Salomão utiliza. E sendo revelada a verdadeira mãe, sabiamente Salomão restituiu a verdadeira condição do filho que estava vivo, a sua mãe. Salomão exerce esse ministério de acordo com a palavra de Deus. Quando exercemos também o nosso ministério, precisamos exercer de acordo com a palavra de Deus, com a sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor.